E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Eu sou do canal Matemática para Iniciantes, eu sou técnico em edificações. Hoje eu vou falar um assunto com vocês, pessoal, sobre patologias, recalques. Então, eu já havia gravado um vídeo sobre recalques e hoje eu queria falar para vocês sobre a patologia, né? Peço que, se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo aí com aquelas pessoas que têm dificuldade, certo? É muito comum, vocês que estarem na faculdade de engenharia e quem não tem contato com obra, né? Esse tipo de assunto, ele fica meio que abstrato. Quem já conhece um pouco de obra, fica mais tranquilo aí para digerir esse tipo de assunto. Então, eu havia falado, pessoal, no vídeo anterior sobre recalque. Falei sobre o recalque distorcional, falei sobre o recalque diferencial, que é a diferença do recalque entre esses dois lados. Falei sobre o recalque absoluto, é quando essas duas fundações elas entram por igual no solo. E falei sobre o distorcional, que seria o quê? A diferença do recalque entre esses dois vãos dividido por esse vão. Esse é o recalque distorcional, que é o pior de todos. Esse leva em consideração a rigidez e a flexibilidade da peça. Ou seja, quanto maior é o vão, né, mais eu consigo aí trabalhar com essas tensões. Quanto menor o vão, mais crítica seria aí a nossa edificação em relação a esse recalque. Então vamos lá, o assunto é patologia. É muito comum, pessoal, a gente chegar em obra e ver as seguintes fissuras, trincas, assim na vertical, ou às vezes na diagonal, um pouquinho mais assim. Então, essas trincas, essas fissuras, pessoal, elas estão nos avisando que a estrutura está trabalhando, certo? Às vezes de forma inadequada, às vezes pode ser por uma cura da nossa argamassa, uma má cura do concreto, às vezes por falta de água, mas enfim, todas elas, pessoal, elas avisam um comportamento da estrutura, certo? E com os recalques não são diferentes. Por quê? Quando a gente está estudando lá matemática, função do primeiro grau, quando eu olho uma função do primeiro grau, eu sei que eu represento a função do primeiro grau por uma reta. Eu olho para essa função e consigo visualizar que isso aqui é uma função crescente. Então, eu vejo que eu tenho uma função que está crescendo, certo? Quando eu olho uma função do segundo grau, eu vejo uma parábola. Eu vejo que ela está descendo aqui e chega aqui e sobe. Aqui ele fica zero e aqui sobe. Eu conheço o comportamento daquela função apenas por olhar ali aquele gráfico. E com as patologias não é diferente. Eu preciso aprender a observar as trincas, as fissuras e saber entender de onde que vem, quais são as causas daquela trinca, quais são as causas daquela fissura. Hoje a gente vai falar especialmente das trincas a 45 graus. Eu gravei um vídeo falando sobre trincas a 45 graus, falando da regra da mediatriz, do professor Dicran. O que seria essa regra da mediatriz? É quando eu tenho uma trinca a 45 graus, lembrando que nem toda trinca a 45 graus é um recalque de fundação, pode ser uma flecha excessiva na viga, certo? Mas é bom que a gente saiba que 90% das trincas a 45 graus são de recalque sim. Então, eu olho para essa trinca, ela está a 45 graus, transformo essa trinca numa reta e traço uma reta cortando essa trinca ao meio, perpendicularmente. Por isso a regra da mediatriz, porque eu intercepto essa trinca no meio com uma reta e ela vai me apontar exatamente qual pilar que está afundando, qual pilar que está recalcando. No caso, esse pilar. Se essa trinca tivesse aqui, eu apontaria para cá, seria esse pilar que está afundando. Então, eu sabendo disso, pessoal, é como eu olhar para um gráfico e saber qual é o comportamento daquela função. E eu olhar para essa trinca e eu saber o comportamento da minha estrutura apenas por eu olhar para essa trinca. Então eu sei que é esse pilar que está afundando e eu posso dar o diagnóstico, né, com exatidão ali naquele ponto. Então o que eu queria que vocês entendessem? O porquê que acontece essa trinca? Então imagine o quê? Que eu tenho esse plano de parede, pessoal, e esses blocos aqui, essa argamassa, esses blocos, eles têm uma certa resistência. Quando esse pilar aqui que está recalcando, ele está entrando no solo, acontece o quê? Que essa parte da estrutura fica e essa vai tender
a entrar no solo, como se eu estivesse rasgando, ó, como se eu estivesse rasgando o solo, rasgando a minha peça, ó, cisalhando a minha peça, ó. Essa parte aqui está entrando, está recalcando. Então o que acontece, ó, exatamente a trinca que a gente falou, ó, a 45 graus, apontando para cá. Por quê? Esse é o comportamento que a estrutura tem. Essa parte fica, certo? Estável, porque esse pilar não está afundando, e esse aqui vem rasgando. Por que que isso acontece? Quando a resistência, né? Quando a resistência da tração aqui, porque aqui é uma tração que está tendo. Eu abri uma fissura, eu estou tendo uma tração aqui. Quando a resistência da minha tração, certo? For maior que a resistência da peça, vai acontecer o quê? O rompimento. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, é o que eu estou fazendo. Estou puxando essa folha. Quando a minha tensão de tração aqui, da minha mão, for maior do que a tensão que essa folha suporta, acontece o quê? A folha vai rasgar. E é isso que acontece, pessoal, no plano de parede. É por isso que essas fissuras aparecem. E é por isso das causas, o recalque diferencial, ele ser um grande problema. E aí eu sei se essa trinca ela está ativa, certo? Se eu posso ali, quais são os procedimentos que eu posso fazer, certo? De repente é uma trinca que eu vou arrumando ali e o solo vai continuar afundando. Então essa trinca vai continuar aparecendo. Então, por saber disso aí, por monitorar essas trincas, eu sei qual o procedimento correto a ser feito para poder fazer esse reparo. De repente aqui eu só faço um reparo aqui com um produto para fechar essa trinca. De repente eu tenho que reforçar essa fundação aqui, não sei, certo? Só o monitoramento é que vai me dizer, certo? Eu tratar essa fissura, mas a causa do problema eu já tenho. Se eu conheço a causa, eu sei como tratar. Então, pessoal, esse foi um vídeo curto para vocês aí, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, mais uma vez, se inscrevam no canal. E não é um vídeo muito técnico, você vê que é mais uma coisa artesanal aí, que fica mais prático de quem não tem contato com obra, tá interagindo aí. Beleza, pessoal? Até uma próxima.